Salve, salve, galera! Somos nós, mais uma sexta-feira, hein? Cinéfilos Modernos. Estamos aqui em mais um episódio aí, hein, rapaziada? Eu sou o Maurício, vulgo Carinha. Estou aqui ao lado do meu amigo Marco, vulgo Carinha também. E nós somos os Cinéfilos Modernos, rapaziada. E estamos aqui para trazer mais uma análise aí. Hoje, no episódio de hoje, vamos falar sobre uma série, hein, rapaziada? Uma sériezinha aí que tá dando o que falar. Fala aí, Carinha! Bora começar, Carinha! E aí, Carinha, que série que a gente vai falar hoje, Carinha? Pois é, galera, hoje nós falaremos nada mais, nada menos sobre House of Dragon, a Casa do Dragão, rapaziada. Pois é, galera, alguns episódios atrás nós gravamos um episódio falando sobre o Game of Thrones, né? Porque nós gostaríamos de falar sobre a Casa do Dragão. A Casa do Dragão, ela está inserida no universo Game of Thrones. A gente queria dar uma introdução sobre esse universo para falar sobre a House of Dragon. Mas fica o alerta aí, né, para todo mundo. Se por acaso, né, você é um dos poucos seres humanos que não assistiu Game of Thrones, não precisa se preocupar, porque você consegue assistir a Casa do Dragão tranquilamente. Apesar dela estar inserida no universo Game of Thrones, uma coisa não interfere na outra, né? Como a Casa do Dragão conta a história de uma casa específica do Game of Thrones, né? Não interfere, então, e a história se passa antes da história do Game of Thrones também, né? Então você consegue assistir independente. Eu falo se for uma das pouquíssimas pessoas, porque Game of Thrones foi a série mais assistida mundialmente até hoje. E é uma série sensacional, sensacional. Se você não conferiu, pode ir lá que você vai pirar mesmo. E a Casa do Dragão, acredito que todas as pessoas que assistiram Game of Thrones criaram muita expectativa em volta da Casa do Dragão, né? Porque é uma série que está inserida no mesmo universo, uma série que é do mesmo criador do livro Crônicas de Fogo e Gelo, conta a história do Game of Thrones e agora tem os livros também que ele tá lançando, o R.R. Martin, contando a história da Casa do Dragão. Como a gente foi um sucesso assim extraordinário, né? A maior audiência da TV mundial em série. A HBO não perdeu tempo e já investiu e produziu esta série nova. E todas as pessoas, como eu disse, todas as pessoas que assistiram Game of Thrones criaram expectativa. Por quê? Porque Game of Thrones é uma série muito diferente de todas as outras que você possa ter assistido, né? Então o nível de emoção, o nível de qualidade, o nível de produção é muito, muito elevado mesmo. Game of Thrones elevou o nível das séries aí. E como ela é oriunda do mesmo autor, da mesma produtora, segue a mesma linha de história, então, consequentemente, muitas pessoas se interessam, né? E criou uma expectativa danada aí. E agora nós chegamos ao fim da primeira temporada da Casa do Dragão. Vamos trazer uma análise aqui pra vocês aqui, galera. A Casa do Dragão, né, pra começar a falar sobre ela se passa cerca de mais ou menos 200 anos antes da história do Game of Thrones ali. E conta a história ainda da Era dos Dragões. Porque quando está já no tempo do Game of Thrones ali, os dragões já estão extintos, eles já não existem mais. Acabam ressurgindo ali em algum momento, mas eles não existem no início da série. E ali na Casa do Dragão é um dos auges, né? Eu não diria o auge porque eles vivem falando ali, dando a referência da Grande Valíria, do Aegon, o Conquistador, que montou o maior dragão já existente. Então, essa seria a primeira era dos dragões ali no universo Game of Thrones. E eles vivem uma segunda era dos dragões. O que ocorre, né? A história ali começa com o rei, que ele perdeu seus filhos e não tem irmãos. E os parentes mais próximos dele são primos, né? Uma mulher e um homem. E ele resolve nomear um herdeiro já ao trono, porque ele já é idoso, pra não causar nenhuma intriga familiar. Ele sabe que aquela anseio pelo trono pode causar uma desestruturação familiar e isso acabar com a família, né? Então, para manter a família forte, manter as tradições, manter o trono, ele resolve nomear um herdeiro. Seria o rei Viserys. Viserys assume e ele é um pacifista, né? Ele é um diplomata, ele mantém seu reinado ali, tenta manter o reinado unido e em paz. Tem várias situações que
dá uma testada nele, aí ele tem que ceder um pouco aqui, ceder um pouco ali. Um dos personagens principais é a sua filha, né? Rhaenyra. E o rei Viserys, ele acaba não tendo nenhum filho homem durante um longo tempo. E isso gera incerteza também. Ele acaba nomeando a filha dele sucessora do trono, que ela era a filha única na época, e ela já tinha 14 anos, mais ou menos, dentro da história ali. Ele nomeia ela pro trono ter uma certeza de um sucessor e tudo mais. A princesa Rhaenyra, ela tem muitas vontades, muitas curiosidades, é destemida, né? Então a história vai se baseando em cima disso aí. É a base da história ali, que ele fica tentando ter um filho homem, não consegue, a esposa dele morre, depois ele casa pela segunda vez, aí depois vem os filhos homens, mas até então ele mantém a filha dele como herdeira do trono, não muda a partir do momento que vem o primeiro filho homem dele, né? E mantém a sua filha como herdeira. A história ali na primeira temporada em si, ela se passa ali em cerca de mais ou menos 20 anos, essa história aí. A partir do momento que ele nomeia a filha dele, e depois vão passando os anos, a mulher dele morre, ele casa de novo, aí tem os filhos homens, aí a filha dele casa, né? Tem todo um enredo ali que também é pra ir apresentando os personagens, né? Tem vários personagens importantes na história, né? Eu vou contar até aqui a história da primeira temporada, vou deixar o carinha terminar e eu vou fazer alguns comentários também, né? Porque eu já tô querendo fazer comentário como se todo mundo tivesse assistido, mas pra quem não assistiu, tem uma noção de como que é a série, a gente fala um pouco sobre a história e depois faz os comentários em cima da história. E aí, carinha, parei aqui na parte de que a Rhaenyra se casou, também teve os filhos dela, não falei do irmão dele ainda, né, do Viserys, o Daemon, né, que é um cara também ali, ele é o irmão mais novo, tem um anseio pelo trono também, e ele também é um cara, assim, bem esquentadinho ali, né, mas assim, os primeiros episódios são fundamentalmente aqueles que já mostram um terreno ali pra onde vai se caminhando a história, mas fundamentalmente para apresentar os personagens, né. O que acontece? Pra quem já assistiu Game of Thrones, as pessoas vão pegar bem mais fácil as referências, né. Então, como no Game of Thrones já fala toda a história, fala todas as famílias tradicionais ali, onde elas estão situadas em cada eixo ali dentro dos países ali, né, do mundo Game of Thrones. Então, quem já assistiu vai pegar as referências mais fácil, quando se aparece os Lannister, tem várias famílias ali que você vai reconhecer, e vários lugares também você vai reconhecer os mapas, né, então você vai reconhecer vários lugares quando eles falam do norte, do sul, de tal lugar, e os nomes das fortalezas quando eles falam, você acaba reconhecendo também. Essa é a única facilidade pra quem já assistiu Game of Thrones, que você já tem todas as referências ali territoriais, você entende toda a disposição demográfica, né, do Game of Thrones, você já entende ali quando você tá na Casa do Dragão, se você assistiu Game of Thrones. Se você não assistiu, você vai pegando com o passar dos episódios, né, também é uma coisa bem simples, você vai entendendo qual lugar é qual lugar, porque tem mapa e tem tudo, e você vai vendo ali as explicações e tudo mais, por causa do decorrer dos episódios, né, então você acaba pegando de uma maneira até fácil. Isso aí, mas aí, carinha, continua aí, falar um pouquinho aí sobre a história da série, e daqui a pouco a gente vem com os comentários aí, carinha. Então, carinha, como você falou, pra quem não assistiu Game of Thrones e quer assistir House of Dragon, Casa do Dragão, pode assistir numa boa que não vai ficar perdido. É como se fosse o episódio 1, 2 e 3 de Star Wars, né? Você pode começar assistindo Star Wars pelo episódio 1, 2 e 3 e depois assistir o 4, o 5, o 6 e os outros que lançaram, né? Que você não vai ficar perdido. O único bug que vai dar é na sua mente, né? Porque o episódio 1, 2 e 3 ele tá numa qualidade visual bem melhor, né? Então a única coisa que vai influenciar é isso. E Game of Thrones é a mesma coisa. Game of Thrones, como é uma série bem antiga, então a primeira temporada ela tá numa qualidade um pouquinho inferior, né? Comparado com Casa do Dragão. Então é a única coisa que vai influenciar aí pra você. Porém, se você assistir Game of Thrones e depois assistir Casa do Dragão, você vai degustar a série muito melhor. Assim, não vai influenciar em nada, mas eu recomendo que você assista Game of Thrones primeiro, né, mano? Porque, cara, é muito melhor, é muito melhor. Vai colocando os pingos nos is, tá ligado? Mano, é muito top. Falando sobre a história, Game of Thrones tinha muita coisa pra apresentar, né? Então, tipo, Game of Thrones, ele já começou contando a história, a lenda do norte. Depois apresentou a casa dos Stark. Depois foi apresentando Winterfell. Depois apresentou o outro lado lá do continente, tá ligado? Então, a primeira temporada de Game of Thrones, ela teve muita coisa pra apresentar. Já a Casa do Dragão, não. A Casa do Dragão, como a gente já conhecia toda a história de Game of Thrones,
Thrones, né? Eles ficaram só em cima ali da família do dragão, né, carinha? Por isso que teve mais na primeira temporada do que na primeira temporada de Game of Thrones, né, carinha? Porque eles ficaram só contando a história só em cima de uma casa. Pra você ver, no último episódio, o pessoal já começou a falar de Winterfell e as outras regiões ali, né? Na Casa do Dragão, eles falaram do Vale. E o Vale, ele foi bastante citado em Game of Thrones. Só que foi o quê? Foi, sei lá, uns 15 minutinhos contando a história sobre o Vale ali, né? Então, eles ficaram muito em cima da família do dragão ali e não teve muita coisa pra apresentar. Porém, na segunda temporada, carinha, os caras vão apresentar muito mais coisa, né? Já vai apresentar lá o norte, né, carinha? E outras regiões também. Então, a próxima temporada que virá, cê é louco, carinha, vai ter o que falar, viu? Como conta a história, né, bem antiga, na primeira temporada você deu pra perceber que o pessoal, né, teve que acelerar um pouco um tempo, né, carinha? Tipo, depois que a princesa se casou, terminou o episódio, o outro episódio que lançaram com a princesa mais velha, né? Então os caras pulou alguns anos. Teve que pular porque não teve história pra contar, né? Ia ser só encheção de linguiça. Então, assim, vendo do jeito que a história tá sendo contada, carinha, provavelmente os caras vão contar toda a história que ficou com aquele ponto de interrogação, né? Os caras vão contar todos os pontos de interrogação que ficou em Game of Thrones, né, carinha? E eu tenho certeza, os caras vão contar tanta história ali, tem tanto assunto pra ser contado na Casa dos Dragão, que eu tenho certeza que os caras vão contar até a história do Jon Snow, tá ligado, carinha? Porque, mano, em Game of Thrones conta, né, o que aconteceu com Jon Snow, né? A gente descobriu quem foi ele na última temporada, né, a história dele. Mas, carinha, a gente quer saber como que aconteceu aquilo, né, carinha? E eu tenho certeza que na Casa do Dragão vai ser contado até aquela parte, carinha. Então, carinha, você tocou no ponto que é importante mesmo. Por exemplo, agora na Casa do Dragão tá mostrando umas coisas que já mostram em Game of Thrones, mas aí, tipo assim, eles reforçam e fica bem explícito. Igual, eles já apresentaram os Lannister, já apareceu o primeiro Lannister lá, a Casa dos Lannister, os caras são ricão, cheio de ouro, e são aqueles playboyzão, metidão. Aí mostra lá os Lannister. Se a gente comparar, eles são o centrão, né? Eles estão sempre apoiando quem está no governo, independente de quem está no governo, e sempre, porque eles querem sempre uma posição ali na corte, né? Então eles sempre querem uma posição de poder igual o centrão, esses partidos do centrão aqui no Brasil. E aí agora eles começaram, né? Os Starks ali citam em um momento ou outro, mas agora eles falaram realmente sobre os Starks, sobre o Winterfell, né? Que é onde os Starks moram ali, que eles são os protetores do norte. Aí eles falam, tá pra nascer um Stark que não honrou sua palavra ainda. E realmente é isso, né? No Game of Thrones mostra que a tradição dos Starks, né? Que são os lobos, eles são extremamente honrados, né? Eles levam a palavra dele até a última. Tanto é que o Ned Stark, que era o patriarca da família Stark lá, ele se dispõe no casamento dele para proteger o filho da irmã dele, né? Que é o Jon Snow. Para proteger o Jon Snow. Ele fala que é filho dele com uma prostituta, que é um bastardo, mas que ele vai criar, que na verdade não é. Ele mente pra esposa dele assim só pra proteger, porque se ele falasse a verdade, o rei Robert ia querer matar o sobrinho dele. O sobrinho dele era um Targaryen, né? Então ele era um dragão também. Só que assim, ele ficou com o cabelo preto porque ele misturou o sangue Stark, que era da irmã do Ned Stark, com o rei dragão lá. Mas ele era um dragão. Ele era um Targaryen, um legítimo Targaryen. Mas aí você vê que o Ned Stark mente, fala que ele é um bastardo dele pra poder manter ele vivo, cumprir a promessa que ele fez pra irmã dele, porque ele é um super honrado. Então, na Casa do Dragão já mostra isso. A família Stark, ela é honrada. Já mostra que eles têm esse lado honrado, que a palavra deles vale mais do que qualquer outra coisa. E ao contrário dos Lannister, mostra que os Lannister, eles sempre estão a favor do interesse próprio. Então, eles querem boas posições e eles apoiam quem tá no poder ali, quem eles veem que no momento é mais forte, né? Porque no Game of Thrones fala que eles apoiavam os Targaryens, e aí quando teve a revolução, eles foram pro lado do Robert Baratheon, depois que o Robert Baratheon ganhou a revolução. Então eu achei bem interessante isso aí, que eles já mostram, e aí como você disse também, eles acho que vão ir indo na história e vão explicar algumas coisas também que vai estar lá em Game of Thrones, e importante sobre algumas famílias e alguns personagens que foram super, hiper, mega importantes no Game of Thrones, né? Esse ponto aí
aí eu acho muito bom ressaltar, né? E entre outras coisas, né? Pra quem não assistiu Game of Thrones, quem já assistiu já tá esperto, mas quem não assistiu tem que ficar ligeiro em algumas coisas. Por exemplo, a Rhaenyra, ela é a predestinada. O pai dela, ele sonha, ele é tipo um profeta, né? Ele sonha que as coisas vão acontecer e ele sonha que o rei que ia pacificar lá, né? Ele é o cervo branco, que é o símbolo do rei, tipo o rei super importante. E o cervo branco aparece pra filha dele em um momento da história lá. Então tem esses pontozinhos assim, tem que guardar na memória, tem que ser posto, porque vai ser super importante lá na frente depois. Tem muita referência que eles jogam ali no começo da temporada e depois explica lá, tipo, nas últimas temporadas. É bem importante o pessoal ficar esperto nisso, né, Carinha? Olha só, Carinha, primeira coisa assim, né, sobre os comentários em cima da série. Pra mim, eu vi algumas coisas semelhantes ao Game of Thrones, né? Então, assim, bases de personagens semelhantes com o que mostra no Game of Thrones. Um diferencial é que a Casa do Dragão, ela, como a primeira temporada já se decorre ali mais ou menos 20 e poucos anos, eles trocam, né? A Rhaenyra, ela é substituída, começa com uma atriz nova, depois a versão mais dela já dá, tipo, tem um pulo ali de 10 anos, né? Aí vem uma versão mais velha dela. Troca a Alicette, que é a segunda esposa do pai dela, né? Outros atores não trocam, né? O Daemon continua o mesmo, o pai dela continua o mesmo, o Mão lá, o Otto continua o mesmo. Enfim, tem vários personagens importantes. Uma situação é que a Casa Velaryon não aparece, né? No Game of Thrones. E lá no Casa do Dragão agora, essa Casa Velaryon, ela é super, hiper, mega importante, uma casa forte. Eu não sei se eu peguei bem a referência, mas eu acredito que a Casa Velaryon, ela acabou sendo vencida pelos Homens de Ferro no Game of Thrones. Lembra que eles eram do mar também? E pelo que eu entendi ali, né, em algum momento houve uma guerra e uma casa substituiu a outra. Essa Casa Velaryon, ela é a maior frota ali na Casa do Dragão. Aparentemente ela parece ser a segunda maior casa que tem ali dentro da história agora, né? Ela só fica atrás da Casa do Dragão porque eles têm os dragões, e os dragões, né, seriam o maior poder de fogo, né? Tem esse diferencial de que vem uma casa nova, assim, bem forte e tal. Tem várias referências que eles falam de Pentos, de Dorne, que aparece no Game of Thrones, outras cidades, né? Óbvio que a história se passa em Kingsland, né? Na Fortaleza Vermelha, então ali é algo que a gente já viu no Game of Thrones também. Mas eu vejo muita semelhança alguns personagens, né? No Game of Thrones tem o Littlefinger lá, que é o dedo mindinho, e tem um personagem que ele é muito parecido com o Littlefinger, né? Ele é um personagem ali que ele não tem nenhuma habilidade física, mas é um estrategista, e ele usa ali seus contatinhos ali pra ascender a sua casa, virar o Lorde da sua casa e se aproximar da rainha também, né? Coisa que o Littlefinger fazia muito no Game of Thrones, né? Tem uns personagens que eles mudaram ali, né? Conforme o decorrer da primeira temporada. O Daemon, por exemplo, que é o irmão do rei, ele é o tio da Rhaenyra. Aparentemente ele parece que vai ser um personagem rebelde, aparentemente ele parece que vai ser um inimigo até, né? E com o decorrer da história, nossa, o Daemon me lembrou muito o príncipe Lannister lá, o cavaleiro Lannister, na verdade, que ele é cavaleiro, né? Ele começa super arrogante, playboyzão e pá e tal no Game of Thrones, e com o decorrer da história lá, ele acaba se transformando, né? Acaba tendo empatia ali, entendendo as injustiças e acaba tomando até outros rumos dentro da história do Game of Thrones. E o Daemon, ali na primeira temporada, acontece coisa semelhante. Ele anseia pelo trono e depois ele vai mudando ali, né, a sua visão de mundo. Então eu achei personagens semelhantes, eles dois, né, com a forma que, pelo menos na primeira temporada, com esse caminho que ele toma, o Daemon. Uma questão muito centralizada que vem é que dentro da era dos anos ali que passam sobre a Casa do Dragão, não existia nenhuma mulher que foi rainha, né? Então era só homens, reis. E agora essa questão é imposta ali por causa da nomeação da Rhaenyra. Então seria uma quebra de paradigma aí. E aí, lógico que vem outros elementos que vão gerar uma guerra, mas assim, dentro da primeira temporada já houve ali, eu acho que o terreno já foi semeado, né? Digamos assim. E no Game of Thrones, na primeira temporada demora um pouco, mas ali no último episódio eu acho que semeia o terreno certinho, que aí, né, depois vem desenrolando a história ali cada vez mais sensacional. Tem o Christian Cole, que ele é o cara lá que ele é de uma família assim, irrelevante, né? E a Rhaenyra vê que ele se destaca, ele é um cara honrado, nomeia ele pra ser da guarda real. E ele me lembra um pouco, né? Não muito, assim, eu não acho que eles são tão parecidos, mas me lembra um pouco o Perdigueiro, também, que o Perdigueiro fazia parte da guarda real, né? E tinha uma certa honra, só que o Perdigueiro, ele começa um cara mais
neutro e ele acaba tomando mais forma, né? Esse Christian Cole já toma forma ali de... Só que assim, ele é o contrário do Daemon. Ele parecia que ia ser um cara honrado, mocinho, e no passar da temporada ele acaba dando uma virada na casaca por desilusão amorosa, né? Vai cada vez mais indo pra outra vertente. Mas é um personagem importante, ele já apresenta ele de forma ali, então ele vai ser bem importante aí dentro da história, acredito. Já começou, né, as emoções, Game of Thrones, né? Quando você imagina que vai acontecer uma coisa e acontece outra. Eu vou falar que eu ainda não fui muito surpreendido, porque como a gente já assistiu Game of Thrones, né, carinha? Aí algumas coisas não são surpresas, você já vê que vai acontecer, fica mais claro. Mas de qualquer forma, por exemplo, essa transformação dos personagens foi surpresa pra mim, né? Eu não imaginei que ia se caminhar dessa forma e se caminhou. Mas tem uma questão que acaba sendo até posta no final da temporada, que acho que talvez seja o que vai desencadear a guerra mesmo ali. Que isso sim é padrão Game of Thrones de emoção. Quando você pensa assim que, né, aí é uma reviravolta e uma reviravolta até você fica com o coração na mão. Mas, carinha, eu vou te falar assim, a impressão que eu tenho da primeira temporada ela foi mais fértil do que a primeira temporada do Game of Thrones. No entanto, o Game of Thrones era mais rico em personagens, em famílias e tudo mais. Então, lógico que o Game of Thrones acho que tinha muito mais coisas pra se trabalhar ali, e foi maravilhoso, né? A melhor série de todos os tempos. A Casa do Dragão, pra essa primeira temporada, eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que apresentou bem ali os personagens. Eles focaram bem nessa primeira temporada ali também nos voos dos dragões, mostra os dragões, né? Porque como conta a história dessa casa e a era que os dragões existem, eu acho que é válido, né? Então, mostra como cada um possui o seu dragão, mostra vários tipos de dragões. Eu achei legal essa parte. Eu gostei da produção também ali do figurino. Nossa, carinha, os figurinos sensacionais ali, hein? As roupas deles ali com os passados dos episódios, o bagulho é louco, hein? A roupa acho que é a Hiena, quando ela voa no dragão dela, que ela tá fugindo lá da prisão. Nossa, a armadura dela top, 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 hein? Sensacional. Eu gostei muito dessa produção. A produção também na Pedra do Dragão, onde é a casa dos dragões lá. Quando a Rhaenyra está lá, quando eles vão fazer as estratégias. Nossa, aquela pedra com o mapa de todos os 7 reinos. Quando eles põem os fogos embaixo para acender, né? Para o mapa ficar iluminado ali. Eu achei muito sensacional, muito bem feito. Então acho que a produção da Casa do Dragão ficou muito boa. E também tinha que ficar, né? Porque eles fizeram o Game of Thrones. É aquela história, né? Você montou um carro e fez um carro bom. Então seu próximo carro tem que ser melhor ainda, né? Se você é uma montadora, teoricamente, se você já tem experiência, então o seu próximo carro tem que ser uma versão melhor. Essa é a impressão que eu tenho da primeira temporada, que eu posso falar até aqui, né? Eu não quis falar muito pra não dar muito spoiler pra quem não assistiu ainda, né? Mas quem não assistiu, vale a pena conferir. Eu tenho certeza que quem assistiu Game of Thrones já assistiu essa série, né? Não perdeu tempo, porque ela realmente, assim, atraiu muitas as atenções e até agora eu creio que tá atendendo a expectativa, né? Pra uma primeira temporada, e acabou a temporada daquele jeito do Game of Thrones, que você fica na ansiedade e vai ter que esperar no mínimo um ano pra essa ansiedade ser saciada. Mas até aqui, eu vou te falar, hein? Vale muito a pena assistir. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. E aí, carinha, qual que é a sua impressão aí sobre a primeira temporada da Casa do Dragão? Carinha, eu vou começar falando daquela mesa, carinha, que mesa top, mano, aquela pedra esculpida, carinha, com o mapa do continente ali, carinha, mostrando todas as regiões, o Winterfell, a Muralha do Norte. Nossa, carinha, quando eu vi aquela mesa, os caras colocando a vela embaixo da mesa, pra aquela mesa acender e mostrar todas as regiões, carinha, eu endoidei, velho. Eu confesso que, mano, eu quis imprimir o mapa aqui do continente de Game of Thrones, tá ligado, carinha? Colar em cima da mesa e fazer aquele esquema que o pessoal tá fazendo hoje em dia, de jogar resina em cima, tá ligado? Colocar umas luzinhas aí embaixo, mano, pra deixar igualzinho tava lá na série, carinha. Nossa, eu paguei um pau naquela mesa, carinha. Nossa, que mesa top, carinha. Topzera aquela mesa, carinha. Mas então, carinha, logo no começo da série, você vai ver que quando tá contando a história, né, que a história acontece, eu acho que 180 anos atrás, mais ou menos, 170, eles explicam que naquela época ninguém aceitava uma rainha pra tomar conta do trono. Inclusive, o rei que assumiu o trono lá, Viserys, ele viu que ele não ia ter herdeiro, então ele falou que ia passar pra filha dele.
dele, né? Porque filho adolescente, pai que não tem cabeça pra nada, né? Falou, vou agradar minha filha de qualquer jeito aqui, e colocou ela pra ser a herdeira do trono por causa que queria agradar ela de alguma forma, né, carinha? E logo no começo também fala, né, carinha, que os caras eram a maior potência do mundo. Um mundo que só tem seres humanos. A única arma que os caras têm é uma espada e um arco e flecha. Os caras chegam de dragão cuspindo fogo em todo mundo. Cara, quem ia ganhar numa guerra contra esses caras, tá ligado? Então os caras eram a maior potência do mundo, né? E logo no começo lá da série fala, o único jeito da família acabar é se eles brigassem entre eles. E foi isso que aconteceu, né, carinha? Então vai contar a história ali, por que acabou o reinado, né, dos dragão, por que os dragões foram extintos. Tem muita coisa pra contar ali, carinha. Inclusive, carinha, não sei se você pegou uma referência ali, que logo nos últimos episódios, aquele mano aí que você citou, né, o rebelde lá, que a gente achou que ele era parecido com o assassino do rei, teve uma cena lá que ele pegou 3 ovos, carinha. Ele pegou 3 ovos lá do dragão, colocou numa bolsa, ninguém sabe o que ele fez com aquela bolsa, né, carinha? Então é tipo uma referência, né, carinha? Porque em Game of Thrones, a mãe dos dragão lá, ela ganha 3 ovos, né, carinha? Vamos esperar aí pra ver se aqueles 3 ovos que o maluco pegou na primeira temporada lá é os mesmos ovos que a Daenerys vai ganhar lá no futuro, né, carinha? Efeitos visuais não tem o que reclamar, né, carinha? O que os caras não fizeram em Game of Thrones, os caras estão fazendo agora na Casa do Dragão, né? Os dragão voando, cuspindo fogo, né, carinha? Quando o dragão chega, tá ligado? Mano, você sente o medo Mano, o medo que os caras sente vendo o dragão, achando que o dragão vai devorar ele ou queimar os caras vivos, você consegue sentir aquele medo, tá ligado? Diferente de Game of Thrones, né? Que Game of Thrones era um pouquinho mais antigo, não tinha tanta tecnologia assim. A série tá top, carinha. A série tá top. É assim, eu não dou uma nota ainda pra série, porque tem muita coisa pra contar ali, né, carinha? Tem muita coisa pra contar. Por enquanto, a série tá indo muito boa, tá desenrolando muito bem. Merece uma nota alta, só que eu não vou dar uma nota ainda, porque, cara, os caras podem cagar muito na série ainda, carinha. Carinha. Peguei a referência sim. E eu vou te falar, hein, carinha. É bem provável que seja, porque quando ela ganhou os 3 ovos lá, a Daenerys Targaryen, ela ganhou os 3 ovos, que são ovos petrificados, né, de dragão, de presente do Sir, acho que é Joanna, se eu não me engano o nome dele. São 3 ovos petrificados, pode ser possivelmente aqueles 3 ovos lá que o Daemon pegou, que é de uma nova ninhada lá da fêmea dele, que de repente eles vão se perder em algum momento, vão ficar petrificados lá e vai ser os ovos da Daenerys no futuro aí. Mas tem várias referenciazinhas aí sensacionais, carinha. Sensacionais mesmo. É, carinha, pra quem assistiu Game of Thrones, a Casa do Dragão tá respondendo muito ponto de interrogação que ficou em Game of Thrones, hein, carinha? E pra quem vai começar a assistir, né, a Casa do Dragão, pra depois assistir Game of Thrones, tenho certeza que vai assistir a primeira temporada, vai lá assistir Game of Thrones e depois vai voltar pra assistir novamente a primeira temporada de Casa do Dragão, né, carinha? Aproveitar que não saiu muita coisa ainda, só 10 episódios, né, carinha? Casa do Dragão tá respondendo muito ponto de interrogação que ficou em Game of Thrones. Eu tenho certeza que a história começou há mais ou menos 170 anos antes, né, carinha? Vai terminar na mesma época que começou Game of Thrones. E, cara, eu não sei não, carinha, porque, assim, na Casa do Dragão, na série, eles falam de uma profecia, né? A profecia do gelo e do fogo. Só que eles não falam nada, né, carinha? E em Game of Thrones fala que os vagantes brancos foram criados por causa que tava tendo uma guerra entre os homens, né, carinha? Fizeram lá alguma coisa pra criar os vagantes brancos. E olha, carinha, talvez os caras contam até a história dos vagantes brancos lá, hein, carinha? Ô, carinha, essa série, meu Deus, velho, tem o que contar, viu, mano? E é o seguinte, carinha, eu não tenho mais nada pra falar da série. Por enquanto é só a primeira temporada. A série é top. A série promete, se os caras não cagar. É
HBO, né, carinha? Não tem como os caras cagar. Diferente da Netflix, que os caras cagam em tudo, né? A HBO é outro padrão, né? HBO, os caras pegam o negócio, qualidade, história boa do começo ao fim, né, mano? Então, eu tô despreocupado com isso, né? Tipo, não tô 100% confiante, né? Mas eu estou despreocupado com isso e eu acho que tem muita história boa aí que vai vir pela frente, carinha. Mas o que eu tinha pra falar era só isso. Carinha, se tiver mais alguma coisa pra falar da série, carinha, comenta aí. Carinha, realmente eu concordo com você também. Acredito que essa parte aí que vai chegar ali na Revolução do Robert Baratheon é bem verdade. Eu acredito que vai chegar ali e contar mais ou menos a história do Jon Snow ali, carinha. Também acredito que é uma possibilidade muito clara de acontecer. E é isso aí, eu já vi essa teoria também, carinha, de que vai falar sobre os vagantes brancos, né? Tipo, o início deles. Porque no Game of Thrones eles explicam como que eles foram criados, né? Tipo, na época de uma guerra, mas não se aprofunda muito bem. É uma explicação bem rápida, né? Que tem, porque na verdade tá contando a história do Bran lá, que ele vai ser o corvo, né? De 3 olhos. Aí falam mais ou menos como foi criados os vagantes brancos, mas não se aprofundam. E eu já vi teoria sobre isso, que vai explicar essa questão. Aí fala até que o Viserys ia ser tipo o rei da noite, tá ligado, carinha? Tem uma teoria nesse sentido também. Eu também tô igual você, carinha. Eu estou feliz de estar assistindo essa série, despreocupada, porque a HBO é outro nível, né, carinha? Não é a Netflix que a gente fica preocupado, será que eles vão estragar ou não? Agora é só aguardar sair as próximas temporadas aí e se deliciar, né, carinha? Como você disse, degustar, porque é uma série que você pode degustar muito, você não vai se arrepender, é ótima. Mas é isso aí, carinha. Da minha parte também é só isso. Estou feliz que está só começando a série, apenas a primeira temporada, e já deu o que falar, né? Então, muito animado e ansioso pelas próximas temporadas, galera. Esse foi nosso podcast dos Cinéfilos Modernos, mais um episódio para você. Lembre-se que nossos episódios saem toda sexta-feira. Estamos no Spotify e no YouTube. Vai lá, escuta nosso podcast, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha aí com o pessoal aí que se interessa por filmes e séries aí, beleza? Se alguém quiser sugerir algum título, deixa nos comentários ou então pode enviar um e-mail pra gente, cinefilosmodernos@gmail.com. E é isso aí, galera. Nós somos os Cinéfilos Modernos e ficamos por aqui. Até a próxima semana. Valeu!